Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo finalmente então nós vamos conversar a respeito do Razão e Sensibilidade da Jane Austen. O Razão e Sensibilidade foi um romance que eu comecei a ler no último Jane Austen July desse ano de 2021, mas só agora então que eu consegui terminar e vim aqui conversar com vocês. É um romance que foi publicado no ano de 1811, mas que, de acordo com a tradição familiar dos Austen, ele na verdade foi escrito entre mais ou menos 1795 e 1796, né? Mas só em 1811 é que a Jane conseguiu publicar como Sense and Sensibility by a Lady, né? Então, para quem não sabe, a Jane não assinou com seu próprio nome, né, o romance, ela publicou de forma anônima, tanto o Razão e Sensibilidade, quanto o Orgulho e Preconceito, Mansfield Park, etc. Antes de eu comentar mais a respeito do livro e de alguns temas que a gente vai encontrar aqui, só quero avisar vocês que esse vídeo vai ter alguns spoilers, talvez não muito, mas vai ter, tá? Então já estou avisando pra ninguém depois ficar aí me xingando nos comentários porque eu dei spoiler do livro, tá certo? Então comentando assim, de forma bem resumida, né, do que se trata então o Razão e Sensibilidade. É um romance que foi concebido antes de Orgulho e Preconceito, então o Razão e Sensibilidade foi escrito praticamente ali quase que na mesma época de outro grande romance da Jane, que é o Northanger Abbey, a Abadia de Northanger, e nessa minha releitura e nas minhas pesquisas e leituras que eu fiz para fazer o vídeo, eu percebi que existe realmente uma semelhança de temática, de técnica usada tanto na Abadia de Northanger quanto aqui no Razão e Sensibilidade, principalmente na questão do uso de elementos da literatura gótica, né, que a Jane, ela meio que brinca, né, ela faz uma paródia que é da literatura gótica no Northanger Abbey, mas aqui, no Razão e Sensibilidade, ela volta a fazer um pouco dessa paródia, assim, em alguns momentos, apenas além da questão, às vezes, dela dar uma zumbadinha na Marianne, mas ela acaba reutilizando esses elementos da literatura gótica para dar mais drama. Então, eu diria que, mais do que o Northanger Abbey, o Razão e Sensibilidade é realmente um romance mais dark, gótico, em alguns instantes ali do enredo, em algumas camadas do enredo. Enquanto que aqui a gente tem mais, na verdade, uma paródia mesmo, uma coisa mais humorística a respeito dos romances góticos da época. E por que eu tô dizendo isso? Porque os romances góticos da época da Jane não eram igual os romances góticos de terror que a gente tem hoje. Eram romances um pouco mais moralistas, então a mocinha, ela desmaiava, havia umas coisas meio estranhas assim, e que ela não gostava, né? Tinha um certo exagero na sensibilidade. Então aqui em Razão e Sensibilidade a gente tem o seguinte enredo, assim, de forma bem resumida. Nós temos uma família composta basicamente de mulheres, 3 irmãs, na verdade 2 são as protagonistas, né? A Margaret, coitada, ela quase não aparece muito aqui no livro, ela vai ser desenvolvida mais no filme e na minissérie. E até que elas ficam órfãs, né? O pai delas não consegue fazer com que a propriedade passe para elas, né? Quem viu aquele meu vídeo de Orgulho e Preconceito, eu expliquei mais ou menos essa questão, né, de como funcionava esse problema de herdeiros masculinos, só herdeiros masculinos ficavam com as propriedades, né? Existia um tipo de contrato desse na época, e Nolan Park também, assim como as Bennets também tinha esse tipo de contrato, pelo que dá a entender aqui, tá? Eu tô apenas especulando. E aí, por conta disso, elas então se veem obrigadas a deixar a propriedade, já que ela vai ficar para o meio-irmão delas, que seria então o próximo herdeiro masculino, que é o John Dashwood. E o pai meio que pede pro John Dashwood, assim, fala, olha, ajuda elas, não deixem elas, né, desamparadas, elas são suas minhas irmãs, ela é sua madrasta, né, no caso a senhora Dashwood. E assim, o John Dashwood é aquele típico cara meio que faz tudo que a esposa quer, né? E a Fanny Dashwood, que é sua esposa, ela é meio que uma antagonista, ela não gosta muito das Dashwoods, e ela faz com que não só eles vão para Nolan Park antes do tempo, assim, praticamente logo depois que o pai morre, né? Mas também ela acaba convencendo ele ali na lábia, usando ali de uma boa conversa, a meio que não dá uma contribuição financeira, né? Só dá uns presentinhos assim, sabe? Uma coisinha ou outra, um parabéns, um aniversário, tá tudo certo, né? Porque a ideia é que o Henry Dashwood, pai, era que ele ajudasse, né, com uma contribuição mensal, né? As minhas irmãs e a madrasta, e a Fanny meio que, não, você não vai fazer isso. Certo? E aí eles vão para Nolan Park e as Dashwoods ficam numa situação meio complicada, né? Porque elas praticamente têm a casa invadida por eles, né?
meio que contra a vontade. E aí elas se veem numa situação de procurarem outro lugar para morar, né? Até que o Sir John Middleton, que é primo da senhora Dashwood, fala que ele tem um chalé, né, desocupado e que elas podem ir morar nesse chalé, né, por um valor até modesto. E enquanto elas estão ainda ali com a Fanny, né, e o John, o irmão da Fanny, que é o Edward Ferrars, que é um dos protagonistas aqui do romance, vai passar uma temporada, então, também no Nolan Park. E aí, nessa temporada, ele e a Eleanor Dashwood acabam, então, meio que se apaixonando pelo outro, né? Porque o Edward, ele tem várias qualidades que a Eleanor gosta, né? Então, ele é um homem, digamos, sensível, mas não como a Marianne. Sensível no sentido de que ele tem bom senso, tem um bom caráter. Tem uma conversa interessante, né? Por mais que a Marianne não concorde tanto, mas ele tem, porque realmente a Eleanor fica encantada por ele e ele também se encanta por ela, mas é aquela coisa bem sutil, né? Diferente da Marianne, que é mais efusiva, que gosta de declarações amorosas, assim, bem extravagantes, né? É engraçado o momento que ela fala assim pra Eleanor, né? Que tipo, você gosta dele? Então, e a Eleanor fala, você o ama, isso ok? E a Eleanor meio que fala, então, eu gosto bastante dele. E a Marianne fica revoltada, mas como assim? Você só gosta dele? Eu esperava muito mais de você, eu esperava uma declaração de amor, não sei o quê. Então, nesses diálogos entre a Marianne e a Eleanor, a gente percebe, então, as diferenças entre as duas irmãs. A Eleanor é aquela menina mais pé no chão, assim, né, um pouco mais racional, tá? Entre aspas. Ela gosta de manter ali as coisas na ordem, ela é aquela irmã que tem a cabeça no lugar, vamos dizer assim. Enquanto que a mãe delas, a senhora Dashwood, ela é que nem a Marianne. Não sei se vocês separaram quando leram Razão e Sensibilidade. As duas são parecidas. Inclusive a Marianne é a filha favorita da senhora Dashwood. Nada parecido com a senhora Bennet com a Lydia, né? Então, por quê? Porque as duas têm essas características de serem, assim, muito extravagantes, muito efusivas, muito apaixonadas com as coisas, sabe? Muito sensíveis em certo aspecto. Já vou comentar com vocês a respeito dessa questão da sensibilidade, o que quer dizer isso, né? Que não é exatamente o mesmo conceito que a gente tem hoje, é um pouquinho diferente. No contexto da Jane, o sensibility não é exatamente antônimo de sense, que é o razão. No contexto, o que era a definição de sensibility, então, para a época? Era a rapidez das sensações ou da percepção. E isso vai acabar sendo, então, explorado no que foi chamado de o culto da sensibilidade, que aconteceu ali no final do século XVIII e início do século XIX, que foi os prelúdios ali do movimento romântico, né? Esse romantismo que eu falo é aquele romantismo com R maiúsculo, tá? Que é o movimento realmente dos pensadores românticos, escritores, poetas, que acabam influenciando a literatura, as artes, a filosofia e etc. Tá? Então, esse culto da sensibilidade foi ali o início do romantismo, né? E eles tinham, né, os românticos, eles tinham essa percepção de que os sentimentos precisavam ser ditos, né, precisavam ser expostos às claras, né? Você não tinha que exatamente controlar os seus impulsos, você tinha que ser aberto, espontâneo, verdadeiro o tempo todo. E é isso que a gente vê com a Marianne. A Marianne é assim o tempo todo, ela é espontânea, ela é direta, ela quebra o decoro ali do livro várias vezes, que a gente vai ver isso mais pra frente, quando eles estão em Londres, né, com a senhora Jennings, e aí a senhora Ferrars e a Fanny estão vendo um aparador que a Eleanor tinha desenhado, mais ou menos, e aí elas fazem comentários lá desnecessários, a Marianne fica brava, meio que dá um chega pra lá nelas. Então, esse momento é realmente uma grande quebra ali daquela polidez, aquela rigidez que a gente tinha um pouco na sociedade da época da Jane, né? E isso fica muito característico na Marianne, né? Enquanto que a Eleanor, ela então poderia representar, né, essa questão do sense, né? Que nada mais é a faculdade ou a capacidade pela qual os objetos externos são percebidos. Essa seria então a definição de sense para a época da Jane, tá? Então, eu só tô contextualizando vocês. Mas essa questão de a Marianne é o romantismo e a Eleanor é a razão, ou então representante do pensamento iluminista, etc. Assim, isso é mais complicado do que parece, porque o Tommy Turner, que é o autor do texto de introdução dessa edição aqui da Penguin, ele vai dizer que, na verdade, as duas protagonistas, elas têm tanto a qualidade do sense, tanto a qualidade do sensibility, mas cada uma prefere usar mais do que a outra conforme convém a elas.
né? Enquanto que a Eleanor escolheu ser mais sense, enquanto a Marianne escolheu ser mais sensibility, né? Querendo seguir esse caminho, mas a gente acaba percebendo, e a Marianne vai perceber isso também no final do livro, de que é necessário ter um pouco dos dois. Então não é bom você ser muito sensibility o tempo todo, mas também não é bom você ser sempre o sense, né? Representar a razão o tempo todo. Por quê? Porque se você cai na razão, você acaba sendo utilitarista em alguns momentos, né? Você não consegue mais perceber, às vezes, a beleza das coisas, ou então você entender as próprias emoções, você suprime as próprias emoções, não tenta dar nome a elas, né? Mas também você ser o tempo todo sensibility o tempo inteiro, como a Marianne praticamente nos 2 volumes aqui do livro, né, que tem 3 volumes, e você sempre seguir os seus impulsos, sempre seguir as suas emoções, falar o que sente o tempo todo também não é bom, né? E isso para mim sempre ficou claro enquanto eu li a Sensibility, tanto nessa releitura que eu fiz, como em outras releituras que eu fiz. Isso para mim sempre foi claro. O que a Jenny explora aqui, que eu achei interessantíssimo o comentário do Tommy Turner, é que a Marianne e a Eleanor é praticamente um indivíduo dividido em 2, né? Então a gente tem aqui, não só elas, mas os outros personagens também, sempre divididos nessa dualidade, vamos dizer assim. Enquanto que o melhor seria que o indivíduo tivesse as 2 qualidades, né? Soubesse usar a sua sensibility quando necessário e também soubesse usar a sua razão quando necessário. E aí, continuando sobre a história, elas vão embora para Devonshire, e lá então elas têm contato com a família do John Middleton, o Sir John Middleton, que é parente delas, e elas conhecem então mais 2 rapazes, né, mais 2 pretendentes, né, ambos para a Marianne, né, que a Eleanor já tinha o seu pretendente, não? Então ela conhece o Coronel Brandon e depois o Willoughby. Ela se apaixona meio que logo de cara ali com o Willoughby, depois acontece lá, ela tá passeando, ela cai, o Willoughby vem e leva ela, uma cena bem romântica, bem assim, as cenas mais românticas aqui dos romances da Jenny, parando pra pensar, assim, tanto em descrição quanto em cena, é até emblemática, né, se a gente olha algum romance, alguma adaptação, e sempre tem essa cena, sempre vai aparecer, porque ela realmente é muito importante, né, que é justamente uma cena de um romance romântico da época, né? Um cavaleiro andante encontra a dama caída na estrada e leva ela. Então, é basicamente o que acontece com a Marianne, e assim ela conhece o Willoughby. O Willoughby, ele é praticamente igual a Marianne, né? Ele tem, assim, as mesmas características. Um jovem independente, mas que infelizmente vai se mostrar muito vaidoso, muito egoísta também, né? Porque ele apenas queria se divertir com a Marianne, mas ele acabou se apaixonando. Só que ele precisava, então, se casar com uma mulher que fosse rica. E a Marianne não era rica, né? Então ele acaba, então, abandonando a Marianne, vai para Londres. E aí começa o grande drama da Marianne, né? Que vai se arrastar aqui o livro inteiro, porque a gente vai acompanhar a Marianne meio que definhando ali por causa do Willoughby. E o Tony Turner faz um comentário que eu achei bem interessante, porque eu também sentia isso. É quase como se a Marianne quisesse ficar doente. É quase como se ela tivesse uma certa tendência suicida. Não sei se vocês concordam, mas parece mesmo. Me pareceu realmente que a Marianne queria morrer. Porque essa questão da morte era algo que acontecia com as heroínas dos romances góticos, dos romances românticos, né? Quando elas não conseguiam, quando elas acabavam caindo em desgraça, vamos dizer assim, elas acabam morrendo. E é o que vai acontecer com uma personagem aqui, que ela somente é citada, ela não aparece, que é a Eliza Brandon, né, que foi o primeiro amor do Coronel Brandon, né, e ela teve sim um romance trágico. A gente tem, então, esse elemento gótico, é justamente a história da Eliza Brandon, que é contada pelo Coronel Brandon. E o Coronel Brandon, a professora Octavia Cox, tem um vídeo aqui no YouTube que ela faz um tempo já, que eu assisti esses dias enquanto eu estava preparando o vídeo, que ela faz um comentário que eu achei muito interessante. Ela diz que a linguagem que o Brandon usa para contar a história da Eliza Brandon é uma linguagem também usada pelos escritores góticos. Então, ela dá vários exemplos, né, de trechos enquanto ele está narrando a história da Eliza, de uma linguagem extremamente romântica e apaixonada. Então, é uma prova, e também uma discordância minha aqui com os autores dessa Fortuna Crítica dessa edição, de que o Brandon
era também um romântico como a Marianne. A questão é que o Brandon, ele sofreu muito. Primeiro que ele era mais velho, né, bem mais velho do que a Marianne, né, uma diferença bem grande. E também porque ele teve que aprender, tal como a Eleanor, a segurar um pouco, né, essas emoções, essas sensações, esse sofrimento do outro, guardar um pouco, né, porque não era tão bem visto assim você ser efusivo, enquanto que a Marianne queria ser o tempo todo efusiva, né, então essa narração do Brandon demonstra que sim, ele era um romântico, a questão de que ele aprendeu a se domar, vamos dizer assim. E é interessante também a história da Marianne e da Eleanor, é porque tudo que acontece com a Eleanor vai acontecer com a Marianne. Então a gente tem um caso aqui de duplicação entre as duas. Então a Marianne se apaixona primeiro. Ela descobre que o amor da vida dela tem uma noiva, que é o caso do Willoughby. E a primeira, então, para domar as suas emoções. Quanto a Eleanor, vai acontecer a mesma coisa. E a Eleanor é a mais velha. Ela teve seu primeiro amor, né? Ela se apaixonou primeiro do que a Marianne. Ela descobriu um pouco depois também que o Edward tinha uma noiva, que era a Lucille, outro personagem que eu detesto. E ela também teve que lutar o livro inteiro, então, para segurar, né, para domar as suas emoções. Só que a forma como uma lidar com isso é diferente, né? A Eleanor, ela retrai, né? Ela segura. Ela tem um pouco seca em alguns instantes, assim, né? Principalmente acho que no filme 95 isso fica bem evidente. Enquanto que a Marianne, ela não consegue. A Marianne acaba querendo seguir o caminho de uma Katharina Enershon, do Moses Vance. A Marianne é quase que a Katharina Enershon da Jane, né? Ou poderia ser a Liza Brandon também. E outra coisa interessante de Razão e Sensibilidade é que tem muitos segredos aqui na história. Então, o tempo todo, as personagens, principalmente a Eleanor, ela acaba tendo que... Ela vira meio que um confessionário ambulante, porque todos os personagens acabam meio que se confessando algum segredo para ela. Então a gente tem o Coronel Brandon contando a história dele com a Eliza, depois a gente tem o Willoughby também vai aparecer aqui de novo contando a sua história para Eleanor, né, sobre o que aconteceu lá em Devonshire, né, sobre o seu casamento, etc. E aí a Lucy Steele também vai contar a sua história com o Edward, né, um momento assim que a Eleanor descobre, né, que o Edward tinha uma noiva, etc, etc. E um outro comentário também que acho que o Tommy Turner vai fazer no texto introdutório, que eu achei bem interessante, é que ele disse que a Marianne realmente estava ficando louca. Todos os sintomas dela não era apenas de uma pessoa que estava sofrendo de coração partido. Era realmente uma pessoa que estava, talvez, entrando em algum tipo de loucura, né? Na época ainda não tinha esse negócio de ansiedade, depressão. As pessoas não sabiam exatamente o que era isso. Pelo menos ainda não tinha definido muito bem esse conceito que a gente tem hoje. Mas o Tony Turner também joga essa pra gente durante o seu texto introdutório. Então o Tony Turner joga essa possibilidade de que a Marianne poderia estar realmente enlouquecendo de verdade, né? Uma crise de ansiedade, algo do tipo assim. E particularmente, assim, falando, né, como foi pra mim essa releitura, eu gosto muito de Razão e Sensibilidade, tem um valor sentimental pra mim muito grande, porque foi o primeiro livro da Jane que eu li, foi a obra que me apresentou, né, a autora, enfim. Não é a minha favorita, não porque eu acho ruim, muito pelo contrário, eu acho Razão e Sensibilidade para um romance de estreia de uma autora desconhecida, assim, muito superior a qualquer outro romance que foi lançado na época, assim, se a gente for parar pra pensar. E é excelente, é muito bem escrito, tem uma complexidade muito grande nessa questão, né, do sense e do sensibility, essa questão de progenitude, de família, né, essas relações difíceis entre familiares, que o Ross Ballester, né, que também é um dos autores da introdução aqui, vai explorar muito bem no seu texto. E é um romance, assim, que eu sempre fico com a sensação de que eu queria mais, eu queria saber mais sobre os personagens. Então parece que, pelo menos na última parte, nos últimos capítulos, eu sinto que a Jane queria encerrar a história logo e acabou correndo um pouco, assim, com a história, sabe? Então a gente não vê exatamente como se desenvolveu o relacionamento entre a Marianne e o Coronel Brandon, por exemplo, né, depois de todo aquele drama que aconteceu com ela. A gente vê um pouco da Eleanor com o Edward, mas também isso não é muito explorado, fica bem um subenredo mesmo. O romance aqui entre os personagens, né, fica bem subenredo, não é tão explorado como a gente vai ver em Orgulho e Preconceito. Eu acho que muitas ideias que ela teve aqui no Razão e Sensibilidade, ela acaba explorando melhor, desenvolvendo melhor em Orgulho e Preconceito. Então, o Razão e Sensibilidade é um excelente romance pré-Orgulho e Preconceito.
Acho que o romance é bem escrito aqui, as ideias também foram boas, mas eu acho que ela conseguiu executar melhor as ideias que ela teve aqui em Razão e Sensibilidade lá no Orgulho e Preconceito, porque a gente tem de novo duas irmãs que aparecem pretendentes para elas, uma família que também passa por uma questão de que elas não vão herdar a propriedade. E, por último, eu também quero comentar com vocês sobre os personagens masculinos aqui desse livro, que eu acho bem interessante. E sobre os protagonistas masculinos, né, o Brandon e o Edward Ferrars, podemos também dizer o Willoughby, né, ele é meio que um antagonista, né. O Willoughby, a gente vai rever muito o Willoughby, né, quando em outros romances da Jane, como o próprio Orgulho e Preconceito, e no Mansfield Park também. Eu acho que o Henry Crawford é um Willoughby piorado. A Jane conseguiu piorar ainda mais o Willoughby no Henry Crawford, mas os dois se arrependem. É isso que eu acho interessante, né? Tanto o Willoughby quanto o Henry Crawford acabaram se arrependendo do que fizeram. Isso é bem curioso. Outra coisa também que eu acho bem interessante, porque eu acho que ela acabou desenvolvendo as ideias que ela teve aqui em Razão e Sensibilidade melhor, Orgulho e Preconceito. Porque eu também acho o Brandon e o Edward Ferrars como se eles fossem um rascunho do que seria depois o Mr. Darcy. Então eu acho que ela acabou meio que juntando as personalidades tanto do Brandon quanto do Edward no Mr. Darcy depois, que a gente vê em Orgulho e Preconceito. Então, se vocês lerem com atenção e prestar atenção na forma como eles falam, conversam, na personalidade deles mais introspectiva, mais assim, não muito simpáticas, né? Isso lembra muito o nosso querido Mr. Darcy. E outra coisa também que eu achei curiosa aqui é que o Brandon, ele é um típico personagem byroniano, né? Um herói byroniano. Para quem não sabe o que é um herói byroniano, é um arquétipo de personagem que existe na literatura, no cinema também. Byroniano é referência ao Lord Byron, né? O poeta que foi descrito, né, aí pela sua amante, no caso, como aquele tipo de personagem bem sedutor, muito inteligente, né, que tem uma certa posição. Normalmente são personagens de origem nobre, né, como é o caso do Edward, por exemplo, e principalmente nessa parte da introspecção dos segredos que os dois têm, né, tanto o Edward quanto o Brandon também. Eu falo dessa questão do herói baroniano, assim, mas é bem pouco, tá? Eu acho que a Jane não tem nenhum personagem realmente que chega a ser realmente um herói baroniano. Eu acho que mais próximo disso a gente tem o Mr. Darcy. Mas um grande exemplo da literatura de um personagem baroniano, de um herói baroniano, é o Mr. Rochester, de Jane Eyre, né, da Charlotte Brontë. Mas o Brandon e o Edward, eles têm essas características meio de heróis baronianos, principalmente o Brandon mais que o Edward, né? Porque o Edward, ele é mais tímido, assim, ele é mais retraído, mas ele é um personagem que, na primeira vez que eu li sobre o Edward, achei interessante, mas depois, relendo o Razão e Sensibilidade, eu vejo que ele é um personagem que cresce aqui no romance, que ele tem, assim, uma postura muito correta em relação à vida, que ele acaba desenvolvendo uma coragem de enfrentar a sua família, né, por conta da descoberta do noivado dele com a Lucy, etc., e depois com o casamento com a Eleanor. Então é um personagem que acaba crescendo no livro, né, até mais do que os outros, enquanto que ele cresce, assim como a Marianne também se desenvolve depois, né, quando a Marianne percebe que, peraí, não é bem assim que você tem que viver, né, é bom ter um equilíbrio entre a emoção e a razão, né, não ser uma pessoa tão efusiva, mas também não ser uma pessoa tão racional, que é melhor você ter as duas características, mas muito bem equilibradas. O Edward tem paralelos com a Marianne, porque o Edward também acabou noivando muito jovem de uma forma imprudente, né? Assim como o Brandon também, né? Assim como o próprio Brandon teve uma paixão um tanto imprudente, vamos dizer assim, na sua juventude. E a Marianne também faz a mesma coisa, né? Ela tem ali uma paixão imprudente, né? Um amor imprudente com Willoughby. Então, Edward e a Marianne são mais próximos do que a gente imagina. O Edward, por ele aparecer aqui mais velho, depois de ter feito essas burradas na vida quando era jovem, então talvez ele realmente, assim como o Brandon, tenha uma atitude em relação ao mundo um pouco mais, né? Vou dar uma segurada aqui, eu vou devagar. Apesar de que ele acaba comprometendo o coração da Eleanor de forma prudente. De novo. Mas tudo bem. Mas enfim, eu gosto muito do Edward, eu gosto muito do Brandon. Eu acho que eles são dois personagens muito bons, muito bem construídos. Claro que eu acho os personagens que a Jane desenvolveu depois, tanto em Orgulho e Preconceito, como Mansfield Park, quanto no Emma.
no Persuasão também, muito melhores, mas muito mais bem desenvolvidos, né? Principalmente em Persuasão, eu acho que é o ápice dela ali como escritora. Mas é isso. Tá aqui mais um livro que eu recomendo para vocês. Se vocês puderem ler nessa edição da Penguin, eu recomendo. Os textos são muito bons, tá? Tem spoilers, então eu vou avisando vocês. Mas não deixem de ler as notas também, não deixem de ler os textos. É um livro muito gostoso de ler. Talvez tenha um ritmo um pouco diferente dos outros, né? Por isso que eu falo que não é um bom primeiro livro para você ler da Jane, porque ele é um pouco diferente. Não tem o mesmo ritmo de Orgulho e Preconceito, que tem um ritmo mais... uma cadência melhor no texto, na minha opinião, tá? O ritmo de Razão e Sensibilidade é um pouquinho mais truncado, mas vale a pena ler, tá? Uma história muito bonita, incrível, muito bem escrita, um excelente romance de estreia de uma autora até então desconhecida na época, né, que era a Jane, e tá aqui mais uma recomendação para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.